Bem-vindo a mais uma aula de nosso curso. Estamos convencidos que o tema em foco será de seu total interesse. Curso de Tarô Egípcio em 17 lições, lição 5, Arcanos Maiores, de 9 a 12. Tópicos da lição 5, Arcanos Maiores, de 9 a 12. Dê pausa e leia atentamente o que vamos estudar, ou veja também a versão em PDF. O fundamento principal para a consulta ao tarô é a formulação da pergunta e a interpretação da resposta. Veremos isso em futuras lições com mais detalhes. Prosseguindo, vamos estudar agora o Arcano 9. Observe atentamente todos os elementos da lâmina antes de prosseguir. O Arcano 9 é o Eremita. O eremita provém do grego eremites, que significa a pessoa que vive por penitência, isolado. Na parte superior da lâmina destaca-se um círculo com 3 raios que representa as 3 forças. Na parte inferior da lâmina vê-se um círculo. O círculo simboliza a lua, os corpos lunares, o ego. Leia atentamente esse extrato do curso esotérico de Cabala de autoria do Dr. Samael Anveoro, falando sobre o eremita, o Arcano 9. Para extrair o conteúdo deste filósofo, deste escritor, é necessário que você dê pause e leia atentamente cada frase, cada parágrafo e reflita no conteúdo em que ele explica sobre o Arcano 9, o eremita. Nele ele fala da visão filosófica, esotérica e transcendente da lâmina, razão pela qual incluímos neste curso, para dar elementos ao estudante para que ele reflita o tarô numa visão mais transcendente, não somente como um instrumento previsional. Porque, como dissemos no início do curso, o tarô é um livro de conhecimento, mais exatamente de autoconhecimento. É um livro de sabedoria, mas para isso é necessário saber lê-lo, é necessário saber interpretá-lo. Veja agora sobre o eremita. O planeta, o signo, o sefirot cabalístico, a letra hebraica, o axioma transcendente e os elementos de previsão ou predição para o eremita, o Arcano 9. Seguindo, vamos agora para o Arcano 10. Observe atentamente todos os elementos da lâmina antes de prosseguir. O Arcano 10 é a retribuição, também chamado de roda da fortuna. Veja atentamente, leia atentamente, que a retribuição é o ato de retribuir, remunerar, pagar. É a recompensa, o prêmio, a compensação. O 10 é muito importante. A representação dos 10, os 10 são os 10 sefirotes da Cabala hebraica. 10 são os dedos das mãos. Enfim, há um simbolismo de 10 em várias partes da natureza. Na parte superior da lâmina aparece a esfinge. A esfinge representa a mãe natureza, o intercessor elemental da bendita deusa do mundo. As garras de leão, a pata de boi, as asas de águia, o rosto humano. E na parte central da lâmina vemos uma imagem com uma roda de carro, representando 6 raios. É uma roda representada por 6 raios, que tem o seu simbolismo. Veja bem, em cada lâmina, tudo que aparece, todos os elementos simbólicos, têm sua razão de ser. Mas é necessário que você reflita sobre cada um deles
extraia o conhecimento, inclusive a colocação, o posicionamento de cada símbolo também tem sua natureza, sua razão de ser. À direita ou à esquerda, em cima ou embaixo, tudo representa algo. Lembre-se bem que cada lâmina é dividida em 3 partes. A parte superior, representando o mundo espiritual, a parte central, representando o mundo mental, e a parte inferior, representando o mundo material. Cada símbolo que aparece em cada seção dessa tem um significado. O mesmo símbolo aparecendo em si, na parte superior tem uma representação, no centro tem outra, e na parte inferior tem outra. Há que refletir profundamente nesta simbologia para extrair, obviamente, o conhecimento mais avançado, mais profundo do próprio tarô. Extrair conhecimento é fundamental. Repetimos e insistimos que o tarô é fundamentalmente simbólico, muito semelhante aos sonhos que temos, que também são símbolos. Aí vemos a representação do planeta, do signo, do sefirot cabalístico, da letra hebraica, do axioma transcendente e dos elementos de previsão correspondente ao arcano 10, a retribuição. Prosseguindo, vamos agora estudar o arcano 11. Observe atentamente todos os elementos da lâmina antes de prosseguir. O arcano 11 é a persuasão. Persuasão provém do latim persuasare, que significa o ato ou efeito de persuadir, de convencer, de levar a crer, de aceitar, de induzir, de persistir. Na parte superior da lâmina há um triângulo equilateral com a ponta para baixo. Na parte inferior da lâmina há uma pomba ou um falcão sobre a serpente, dentro de um quadrado. Tudo isso tem significado, representações. E aí extraímos novamente da obra do Dr. Samuel Novéo os elementos simbólicos segundo a visão desse autor, os pares opostos da Santa Alquimia, o positivo, o negativo, o ativo, passivo, Osíris, Is, Baal, Astarté, Bel, Astá, e por aí vai. Ele fala também sobre alquimia chinesa nesse extrato que mostramos sobre as escolas de regeneração. Dê pause para ler atentamente todo este material, todas essas frases e parágrafos, refletindo profundamente sobre o conteúdo, na descrição do arcano 11, a persuasão. Leia atentamente, reflita. Vemos aí o planeta, o signo, a letra hebraica, o axioma transcendente e também os elementos de predição do arcano 11, a persuasão. Arcano 12. Observe atentamente todos os elementos da lâmina antes de prosseguir. O arcano 12 é o apostolado. Observe. O apostolado representa o apóstolo, significa o enviado. Os 12 apóstolos de Cristo, as 12 constelações zodiacais, os 12 pares de nervos cranianos, os 12 meridianos da acupuntura. Essa é a representação, algumas representações do 12. Na Bíblia existem várias representações do 12 também. Na parte superior da lâmina, um círculo com a cruz simbolizando a suástica, conforme explicado no arcano 4. Na parte central da lâmina surge a figura de um homem com a cabeça para baixo, pendurado por um pé, com as mãos amarradas. E as 2 colunas laterais possuem 9 divisões. Observe atentamente todo o simbolismo, inclusive no curso esotérico de Cabala. Há um aprofundamento dessa visão simbólica e esotérica que o autor coloca sobre o arcano 12, o apostolado.
É necessário refletir sobre esse simbolismo para extrair o conhecimento transcendente de cada carta, de cada arcano, de cada lâmina do tarô. Dê pause para ler atentamente cada tela e refletir sobre o conteúdo. A representação do planeta, o signo, a letra hebraica, o axioma transcendente e os elementos de previsão, que você deverá memorizar para fazer previsões mais acertadas. Taroprax 5, concentração, o poder dinâmico. É necessário desenvolver a concentração para que haja mais base, mais fundamento na utilização do tarô como elemento previsional. A concentração consiste em focalizar a mente em determinado objeto físico ou abstrato, numa parte do corpo, num som, etc. Veja esse exercício de concentração. Dê pause para ler atentamente os vários tópicos. Veja na próxima lição. Estudo dos arcanos maiores 13, 14, 15 e 16. Te vejo na próxima aula. Até lá!